Moçambique/23, que a gente sabe que esse dinheiro é específico para Moçambique, ok? Glória a Deus. Agora sim, vamos ficar em pé. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. A carta de Filipenses é uma das cartas mais lindas da Bíblia. E eu lembro quando eu era jovenzinho, 21 anos, eu estava na igreja presbiteriana do Brás. Eu lembro que meu sogro, naquela época, quando eu era jovem, ele fez um estudo na carta de Filipenses e nós estudamos na mocidade, versículos por versículos. Tem coisa que a gente aprende que a gente não esquece, né? Graças a Deus. Quero ler com você a partir do versículo 5. Acharam? Filipenses 2, a partir do versículo 5. A palavra santa do nosso Deus diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Fale comigo, mesmo sentimento. Fala para o teu irmão, tenha este sentimento. Versículo 6, pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor olhe agora para a vida de cada um que está aqui, cada um que entrou aqui nessa noite, Senhor, com uma expectativa no seu coração de te adorar, de vir te prestar culto, de vir receber a palavra, de vir receber, Senhor, da tua graça, da tua força, de vir receber da tua bênção para o seu casamento, para a sua família, que veio aqui, Senhor, procurando socorro para as suas finanças, para a sua saúde. O Senhor sabe, ó Deus, o que está dentro do nosso coração e a razão que nos trouxe aqui nesta noite. E eu peço que o Senhor, como Deus, pois só o Senhor é Deus, olhe para esses corações, para o meu coração e nos ajude agora. Porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós não somos nada. E se estamos aqui e viemos te buscar, Senhor, é porque nós reconhecemos que o Senhor é a fonte da graça, da sabedoria, da cura, do milagre. Faz isso em nossas vidas e recebe este culto que prestamos a Ti, por meio do Teu Filho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Por favor, se assente. Eu tenho compartilhado com vocês várias vezes nessas últimas mensagens, desde o início do ano, sobre como o mundo está mal, como o mundo está indo de mal a pior. Hoje eu quero fazer algo diferente. Eu fui ministrado por Deus. Aliás, o que eu vou pregar hoje é muito do que Deus falou comigo, ok? Então eu vou trazer um recado para vocês daquilo que o Senhor conversou comigo. E eu, durante a semana, orei ao Pai, procurando uma palavra para a igreja, mas eu entendi que a palavra que Deus falou comigo, que é para mim, é para nós. Não é só para mim, mas é para nós. E essa palavra, ela tem que começar através de uma reflexão. Eu não sei se você já percebeu como o mundo está diferente. Não vou falar que o mundo está mal, que o mundo está perdido, mas você já percebeu que o mundo está diferente, não está diferente? Sim ou não? Os mais velhos aqui vão perceber, porque os mais novos, é aquele negócio, já está no meio do negócio, você não percebe, você já entrou nesse ritmo. Mas os mais velhos, quem tem cabelinho já branco ou tingido aí, sabe que o mundo está muito diferente, está muito diferente. Esse negócio de armazenamento de dados em nuvem, meu Deus, que é isso? Que nuvem que é essa que guarda todas as nossas informações? É tanta coisa nova.
O mundo está muito diferente. As pessoas pensam de maneira muito mais rápida, porque elas recebem informações o tempo todo. O tempo inteiro você está olhando no celular, é uma informação nova. E o mundo, por causa disso, está diferente. As pessoas estão diferentes. Eu não sei se você já viu, mas tem carro voador já. Estou falando sério, tem carro voador. Eu não sei o que vai acontecer, mas já tem carro que voa. Eu achava que era só no filme dos Jetsons. Vocês lembram desse filme? Quem lembra dos Jetsons? Lembra? Do George? George? Lembram? Eu achava que... Gente, que loucura! Eu assisti aquele desenho e agora tem carro voador. Eu falo, meu, e o homem não para, toda hora é alguma coisa nova. E isso vai mudando, e as pessoas estão mudando a forma de comer. Agora tem vegano, você já viu? Tem gente vegana. Eu falo, o que é isso? Cada vez inventam uma coisa. Não gosta de churrasco, é isso? Olha o que as pessoas estão fazendo, gente. Elas estão mudando. Estão mudando a forma de comer. Tem uma coisa que eu falo para minha esposa, abrindo meu coração para vocês, que eu falo para minha esposa, eu gosto, quando eu vou viajar, que eu vou em hotel, eu amo ir em hotel. Porque de manhãzinha eu faço café com leite para mim. Ninguém mais toma café com leite. Já viu jovem tomando café com leite? Eles nem sabem o que é pochar o pão no café. Se você falar para um jovem, molha teu pão com manteiga no café com leite, ele vomita, ele cai duro. Não sabe mais o que é isso. Estou falando sério ou não estou, gente? E isso era nosso. Quem já comeu pão com banana? Pãozinho fresquinho, tira um miolo, coloca a banana lá dentro, dá uma esmagada no pão com a banana. Manda um jovem fazer isso hoje, comer pão com banana, ele cai duro. Não come nem a banana, vai comer pão com banana. Vocês estão vendo como as pessoas estão mudando? Estão mudando suas comidas, estão mudando suas formas de falar. Hoje elas falam tudo por um monólogo. E aí, como que você está? Estou bem. Onde você vai? Lá. Como que está tua mãe? Legal. Estudou? Sim. Assim, você olha, as pessoas não conversam mais. Você olha no WhatsApp e coloca VC, BLZ. Fala, meu Deus, nem escrever mais as pessoas escrevem. Está tudo mudando, as pessoas estão mudando, certo? E aí eu vou fazer uma pergunta, que essa é a pergunta chave, onde nós vamos entrar no nosso tempo aqui de meditar sobre as coisas de Deus. Bom, o mundo está mudando, as pessoas estão mudando, os hábitos alimentares estão mudando, a forma de conversar está mudando. E a igreja? A igreja está mudando? Na Araraquara, a menos de meio quilômetro. Olha como tudo muda, eu nem toquei nesse negócio, está falando aqui, a Siri está falando comigo. É um negócio do anticristo, eu estou falando que essas coisas. Comecei a falar sozinho aqui do meu lado. E a igreja? A igreja está mudando? A igreja está diferente? Porque o mundo está diferente. As pessoas estão diferentes. A gente que vai ficando mais velho, a gente vai olhando, vai vendo, puxa, está mudando tudo. E a igreja? Você já se perguntou se a igreja está mudando? Eu queria meditar um pouquinho com você aqui em Filipenses, porque a palavra de Deus, em Mateus capítulo 24, versículo 35, você não precisa abrir, você conhece esse versículo? Talvez não por causa da passagem, Mateus 24, 35, mas a passagem você conhece. Jesus disse assim, vai passar os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E por que essa palavra não vai passar? Bom, primeiro porque foi ele que escreveu, não foi um homem, não foi nenhum escritor, foi Deus, por meio de homens. Então essa palavra não vai passar. E os recados que Deus nos dá nessa palavra é para nos manter dentro do seu propósito.
Porque o mundo, ele está avançando. As pessoas estão avançando. Os relacionamentos são cada vez mais superficiais. As pessoas se relacionam de forma cada vez mais superficiais. É uma dificuldade a igreja se relacionar, porque as pessoas têm um relacionamento superficial. Os casamentos estão tendo relacionamentos superficiais. Os casamentos estão perdendo seus propósitos, porque o propósito do casamento é uma aliança, e os casamentos estão perdendo o propósito de uma aliança. Há muito tempo. Aliás, hoje em dia nem se fala mais de casamento. A pergunta é, nós como igreja, nós estamos mudando? Porque o Senhor Deus, através do apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, a igreja precisa ter os sentimentos de Cristo. A igreja não pode se perder nisso. O mundo pode ter vários sentimentos com relação a muitas coisas. O mundo pode pensar diferente de nós, mas nós não podemos pensar diferente de Cristo. O mundo pode sentir e absorver o que está sendo feito aí fora de uma maneira. O mundo pode ficar preocupado com o que está acontecendo e desesperado, mas nós temos uma revelação e nós temos que ter o sentimento de Cristo para poder suportar tudo o que está acontecendo e ainda o que vai acontecer. Por isso que o apóstolo Paulo, ele começa o versículo 5 e ele diz assim, vocês precisam ter o mesmo sentimento de Cristo. Nós precisamos ter esse sentimento de Cristo. E esse sentimento de Cristo, que para o mundo é uma loucura, é o que o apóstolo Paulo nos manda ter. Para que a gente não seja influenciado por tudo isso. E se nós formos influenciados por tudo isso, nós vamos ser abatidos por tudo isso. Abra, por favor, a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. A igreja dos últimos tempos, deixa marcado aqui Filipenses e vamos lá para Apocalipse. A igreja dos últimos tempos está descrita aqui em Apocalipse, capítulo 3. Se você nunca leu o livro do Apocalipse, você está perdendo a tua bênção, porque bem-aventurado é aquele que ouve e lê as palavras da profecia, diz o Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 1. É importantíssimo ler o livro de Apocalipse, porque é abençoado quem lê o livro de Apocalipse. E o livro do Apocalipse, de forma assim muito linda, nos apresenta 7 igrejas, onde pastores locais, como eu estou aqui hoje, 7 pastores estavam ali nas igrejas locais, e o Senhor fala por meio desses pastores, a cada uma dessas igrejas, numa região lá da Ásia, o Senhor deu um recado. E eu, particularmente, eu acredito que cada uma dessas igrejas, que são físicas e existiram mesmo, mas cada uma dessas igrejas, para mim, representa um período da humanidade. E a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, representa então a última igreja, a igreja que nós estamos vivendo, a igreja próxima ao arrebatamento, à volta de Jesus. Para essa igreja, o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, você não é nem quente nem frio, eu tenho vontade de te vomitar da minha boca, e o Senhor vai dando uma exortação muito forte para essa última igreja, porque a igreja vem se perdendo, vem perdendo os valores, vem sendo contaminada pelo mundo, vem se envolvendo com aquilo que não tem que se envolver, e naquilo que tem que se envolver não faz nada. E para essa igreja, no versículo 17, Jesus diz assim, versículo 17, pois a igreja está dizendo, pois dizes, eu sou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. E Jesus diz, e você nem sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E o Senhor dá um conselho, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Ou seja, é uma igreja que ela acha que ela tem alguma coisa, mas não tem nada. A igreja dos últimos tempos, ela vai se perder.
haverão remanescentes, haverá pessoas que vão ficar firmes até o fim, mas a grande igreja, a grande parte da igreja visível, ela vai se perder. Porque Jesus diz que a igreja se sente assim. Eu tenho ouro, eu tenho prata, eu não preciso de coisa alguma. E Jesus está falando, você precisa até de colírio, porque você não está nem enxergando direito o que está acontecendo. E você sabe que a igreja somos nós, amém? A igreja não é essa estrutura de pedra, a igreja são pessoas. Jesus disse que Ele é a pedra principal e que nós somos as pedras vivas ligadas ao edifício que é Ele, Cristo. Então a igreja, ela tem que estar atenta a esse clamor de Jesus para nós. Volte lá para Filipenses capítulo 2, onde o apóstolo Paulo fala assim, olha, diante de tudo que vocês estão vendo no mundo, vocês precisam guardar esse sentimento de Cristo, vocês têm que ter o mesmo sentimento dele. Então vamos olhar qual foi o sentimento dele, para nós entendermos. Ele diz, primeiro eu preciso definir essa palavra aí, sentimento, né? Porque quando está dizendo aí, tendo em vós o mesmo sentimento, versículo 5, essa palavra sentimento não é alma, não é assim, eu estou sentindo dor no calcanhar porque vai chover, dor na gota porque vai chover. Eu não estou me sentindo bem hoje, eu não sei se eu vou na igreja. A pessoa quando não está se sentindo bem, ela vai trabalhar, mas quando ela não está se sentindo bem, ela não vem na igreja. Eu não estou me sentindo bem, hoje eu não estou bom para conversar com ele. Hoje eu não estou bom para falar sobre isso. Não é esse tipo de sentimento, isso é nosso. A palavra sentimento aqui, tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, essa palavra no original está dizendo assim, tenham o mesmo entendimento, seja sábio da mesma maneira. Então agora eu vou trocar essa palavra sentimento por entendimento ou ser sábio. Paulo diz assim, sejam sábios, tenham o mesmo entendimento que Cristo teve. Eu preciso pensar como Cristo, eu preciso pensar como Ele e agir como Ele. Bom, e o que ele fez? Vamos olhar o versículo 6. Pois Ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, ou seja, Jesus era Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo está dizendo assim, vocês viram o que Cristo fez? Nós precisamos ter esse sentimento em nós. Nós temos que ser sábios, porque Cristo foi sábio. Ele sendo Deus, porque Jesus andou sobre a terra sendo Deus, mas Ele, sendo Deus, Ele se esvaziou dessa condição de Deus para fazer a vontade do Pai, para se submeter a Deus, e andou na terra como homem. E o que Ele fez na terra, todos os milagres que Jesus fez na terra, Ele fez como homem. Por isso que Ele buscava o Pai nas suas orações, para nos ensinar que nós temos que ser como Ele, buscando o Pai para que os milagres aconteçam. E Paulo fala assim, você precisa se esvaziar, como Cristo se esvaziou. Ele tinha poder, irmãos. Jesus tinha poder. Ele podia fazer o que Ele queria. Eu já contei isso alguns anos atrás para vocês. Eu lembro que quando eu assisti os filmes da Paixão de Cristo, está chegando a Páscoa, né? O filme da Paixão de Cristo, e eu assistia com meu pai, eu era pequenininho, 11, 10 anos de idade, e eu ficava no braço assim do meu pai assistindo. Televisão colorida naquela época. Colocava um plástico na frente, um verde, um azul e um amarelo na frente da televisão. Vocês lembram da televisão colorida dessa época, com plástico? Minha televisão era colorida, tinha um plástico assim na frente. Quando você via a cabeça da pessoa, às vezes você virava o plástico, pronto, via de assim agora. E eu lembro que eu assistia esses filmes de Jesus e eu chorava. E meu pai falava assim para mim, Edson, se Jesus quisesse, Ele fazia assim, e todo mundo ia morrer. Eu falava, por que Ele não fez? Aí meu pai falava, porque Ele tinha que morrer pelos nossos pecados. Aí chegava no outro ano e eu ia assistir o filme da Paixão de Cristo de novo, eu ficava esperando Jesus fazer assim, mas Ele não fazia.
Era sempre o mesmo filme. Ele tinha poder, ele podia fazer o que ele queria naquela situação, mas ele deixou o seu poder para que Deus pudesse agir no plano que ele tinha. Sabe, irmãos, nós como igreja, nós como pessoas, filhos de Deus, nós precisamos entender que Deus está agindo diante de nós. E nós temos que tomar muito cuidado quando nós nos sentimos empoderados, quando nós nos sentimos na condição de fazer alguma coisa. Quando Deus quer que a gente muitas vezes faça o contrário do que nós estamos querendo. Às vezes você tem poder para fazer coisas, mas o Senhor não quer que você faça. Isso se chama inclusive mansidão. Mansidão é quando você tem poder para fazer algo contra alguém e você não faz. Jesus era manso, Moisés era manso. Deus disse que não havia ninguém na terra mais manso do que Moisés, até a época de Moisés. Eu preciso buscar os sentimentos de Cristo, porque senão eu vou ter esses sentimentos do mundo. Então, eu estava falando para Deus, né? Senhor, a gente precisa se esvaziar, né? Se esvaziar é como um vaso que está cheio de conteúdo dentro, cheio de informações, e eu preciso tirar essas informações de mim. Eu preciso me esvaziar disso, das informações que eu recebi do mundo. Eu preciso colocar para fora aquilo que me influencia, que o mundo me influencia. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, que nos últimos tempos, 2 Timóteo capítulo 3, nos últimos tempos os homens serão arrogantes, os homens serão egoístas, os homens serão desafeiçoados, caluniadores. Sabe o que é um caluniador? É uma pessoa que está falando mal do outro, sem razão. A Bíblia diz que o mundo vai estar cheio de pessoas assim. Se eu andar com essas pessoas, essa influência vai estar dentro do meu coração. Daqui a pouco eu estou falando mal de pessoas, daqui a pouco eu estou desejando mal de pessoas, daqui a pouco eu estou sendo egoísta, daqui a pouco eu estou sendo avarento, daqui a pouco eu estou sendo igual ao mundo. E Paulo está dizendo assim, se esvazie disso. Se esvazie disso. O apóstolo João, lá em Lucas capítulo 9, estava passando por uma cidade de samaritanos, e eles estavam querendo que Jesus comesse ali, descansasse ali, mas os samaritanos viram que Jesus estava vestido, estava arrumado para ir para Jerusalém, e aí os samaritanos não deixaram Jesus ficar ali. João, o apóstolo do amor, chegou para Jesus e falou assim, Jesus, o senhor quer que mande descer fogo do céu para acabar com todos eles? Está escrito lá. Esse é o nosso sentimento quando as coisas dão errado. Senhor, mata logo, Senhor. Senhor, está atrapalhando muito, leva logo para o céu. Esse é o nosso sentimento. A gente quer resolver as coisas do nosso jeito. Nós temos que nos esvaziar desses sentimentos que o mundo nos entrega, que o mundo nos oferece. Vocês vejam, a coisa está cada vez pior. Vocês viram a notícia de São Carlos, o cara com uma retrocavadeira matou um amigo, gente com uma retrocavadeira. Onde nós vamos parar? Não tem mais limites, o mundo é isso. Essas informações vão entrando dentro de nós. E o dia que você tiver um trator, você também mata alguém. Ainda bem que você não vai ter. Porque isso vai entrando em você, vai ficando em você, você tem que se esvaziar dessas coisas. Nós temos que ter o sentimento de Jesus, que Jesus tinha poder para fazer as coisas, mas ele não fazia, porque ele sabia do propósito de Deus para a vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa, nós temos ensinamos isso muitas vezes o ano passado. Quando você perde a tua identidade, você perde o teu propósito. Se você perde o teu propósito, você não tem mais destino. Se você não tem identidade, você não tem propósito. Se você perde o teu propósito, você não tem destino. Você não pode se esquecer disso. Qual é o teu propósito? Quem você é? Eu sou filho, tenho um propósito. Então se esvazia das coisas do mundo, porque senão essas influências acabam tocando na nossa vida. Sabe,
influências das nossas experiências. Quantas experiências que você já teve que foram fracassadas? Quantas? Eu tive um monte de experiências fracassadas. Teve um monte de situações na minha vida que eu fui fracassado. Eu tive a experiência de ver meu pai morto num caixão com 11 anos de idade. Eu tive a experiência da primeira menininha que eu gostei na minha vida não gostar de mim. Ainda bem, porque depois Deus me deu uma muito melhor. Mas tive um monte de experiência de fracasso. Lembra de Pedro? Pedro, em Lucas 5, ele estava lá pescando, pescou a noite inteira, irmãos. Não pegou um peixe. Quando ele chega na praia, Jesus sobe no barco e fala para ele assim: ô Pedro, afasta um pouquinho que eu vou continuar ministrando o povo. Pedro afasta um pouco, Jesus continua ministrando o povo, e de repente Pedro olha e fala assim, Jesus olha para Pedro e fala assim: lança a rede. Pedro tem experiência, ele era um pescador, gente, ele sabia o que ele fazia, ele era um homem de negócio no mar da Galileia, passou a noite inteira, não pegou um peixe, agora está de manhã, ele foi pescar à noite porque ele sabia que era à noite que pegava, está de manhã, e Jesus fala assim: lança a rede. Pedro deve ter olhado e falado assim: não entendi nada mesmo de peixe, se de noite eu não peguei, agora eu vou pegar? Com essa claridade toda, os peixes vão nos ver. Lançou a rede, o que aconteceu? Não só o barco dele, mas quase o outro barco que teve que vir socorrer, quase os dois afundaram, de tantos peixes que pegaram. Eu preciso me esvaziar das minhas experiências, para que eu possa ter as direções de Deus na minha vida, senão eu fico só com as minhas experiências. As experiências da minha família, a experiência de que nada dá certo na minha família, então a minha também não vai dar nada certo. A experiência de que sempre que alguém mexe naquilo, fracassa, então eu também, se eu for mexer naquilo, também vou fracassar. Aí está casado, toda a família já se separou, já se divorciou, aí está casado sempre na linha, né? Ai meu Deus, daqui a pouco é o meu casamento também. Por que você está fazendo isso? Por que você acha que daqui a pouco é o seu casamento também? Porque aconteceu com toda a minha família. Você está olhando as experiências deles. Você tem que ter a sua experiência com Jesus. Se esvazia disso e creia em Cristo. Espere em Cristo, confie em Cristo. Coloque a tua dependência em Cristo. E não nas suas experiências. Experiências de conhecimento, né? Essas são as que mais nos atrapalham na igreja. Eu venho com conhecimento do mundo, aí eu me converto. Aí eu escuto que Deus criou os céus e a terra, mas eu aprendi que o homem veio do macaco. E não é simplesmente do macaco, você sabe disso, né? Eu não sei se você sabe, mas essas teorias já foram desmontadas, irmãos. As pessoas não revelam, mas só um cientista muito louco para acreditar nisso. Mas eles não revelam, as escolas continuam ensinando isso porque não tem outro material. Mas você sabe que o cara que crê nisso, ele tem mais fé do que nós, né? Porque ele tem que acreditar que num determinado momento do universo houve uma explosão, ninguém sabe por quê nem aonde, mas houve uma explosão. E essa explosão vai agora já gerar vida, porque agora as pedras vão rodar no espaço e elas vão resfriar de fora para dentro. E aí, de repente, depois de bilhões de anos, vai aparecer uma célula viva. E de forma surpreendente, maravilhosa, extraordinária, essa célula vai se multiplicar. E depois de bilhões de anos, vai se multiplicar. E depois de bilhões de anos, vêm as plantas. E depois de bilhões de anos, os répteis. E depois de bilhões de anos, os mamíferos. E bilhões de anos, um tipo de homem, depois outro tipo de homem, depois outro tipo de homem, até chegar em nós. Olha, tem que ter muita fé para acreditar nisso, viu? Eles têm mais fé do que nós, porque eu só acredito que Deus fez o homem do pó da terra. Pronto, eu acredito só nisso.
Eu tenho que me esvaziar desses conceitos. Eu gosto muito quando eu falo de Nicodemos. Nicodemos foi falar com Jesus, ele falou assim: mestre, sabemos. Ele sabe tudo. Ele é fariseu, conhece tudo. Mestre, sabemos que ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, exceto aquele que veio da parte de Deus. Aí Jesus começa a falar com ele, começa a explicar: é necessário você nascer de novo. É necessário que aquele que nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Você tem que ter um encontro. Assim como a serpente no deserto salvou o povo, assim o Filho do Homem também vai ser levantado para salvar o povo. E aí ele que sabia tudo, ele fala: como pode? E sabe que Nicodemos se esvaziou, né? Porque quando Jesus estava na cruz, Nicodemos estava lá. Se você não se esvaziar dos seus conceitos, desses conceitos que o mundo jogou dentro de você, que você nem sabe que está mais dentro de você, mas continua te influenciando, isso interfere na tua fé. Porque olha só, Jesus se esvaziou e Ele quer que a gente se esvazie, amém? Ele mesmo diz: tende em vocês o mesmo sentimento de Cristo Jesus, se esvazie. Entenda o que aconteceu com isso, o que aconteceu com esse esvaziar de Cristo. Não é assim: se esvazie e seja uma topeira, se esvazie e seja um ignorante. Não é isso não. Se esvazie e veja o que Deus vai fazer em você. Se esvazie do que o mundo quer te dar e se encha do que Deus tem para você e veja o que Ele vai fazer em você. Porque quando eu olho lá em Filipenses novamente, versículo 9, porque Ele se esvaziou, o versículo 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou. Deus o quê? O exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quando eu me esvazio, eu estou dando a Deus a honra e a glória de fazer a obra dele na minha vida e dele ser glorificado. Quando eu não me esvazio, eu estou lutando com as minhas forças para eu ser o vencedor daquela batalha. Mas quando eu me esvazio, eu estou dando a Ele a condição de ser glorificado através da minha vida. E aí sabe o que Ele vai fazer quando você se esvazia? Ele vai te levantar. Deus não tem problema de levantar as pessoas. Você sabe qual foi o que Ele disse para Abraão em Gênesis 12? Eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome sobre a terra. Deus tem prazer em engrandecer o nome do filho. Você não tem prazer de falar para as pessoas: meu filho passou de ano? Sim ou não? Meu filho entrou na universidade. Meu filho está formado. Você não tem orgulho disso? Sim ou não? Assim também Deus tem alegria de ver você crescendo e falar: olha o que está acontecendo com meu filho. Olha como meu filho é uma pessoa de honra. Tenho alegria nele, tenho prazer nele, tenho prazer naquela menina, tenho prazer naquele menino, eu tenho prazer naquele casamento. Mas para que isso aconteça, é necessário se esvaziar. Eu gostaria que você abrisse rapidamente, que meu tempo está se esvaindo. 1 Coríntios capítulo 10, abre lá por favor. Eu estava falando para Deus, né? Eu falei para vocês que essa mensagem é para mim, né? Aí eu estava falando para Deus: Deus, mas como é difícil essa quenose, né? Esvaziar-se é uma quenose, é você deixar tudo aquilo que você tem para que Deus assuma o lugar dele. Eu estava falando para Deus: Deus, como isso é difícil. As pessoas às vezes olham para nós e pensam que nós somos idiotas, pensam que nós somos pessoas incultas, ignorantes, pensa que nós não damos valor para as coisas. E aí o Senhor me fez lembrar, por isso que é bom você ler a Bíblia, porque se você ler a Bíblia, o Senhor vai te trazer a lembrança da palavra. O Espírito Santo tem essa função de trazer a revelação para você. Se você não tem palavra no teu coração, ele vai trazer o quê? Então você precisa ler a Bíblia, para que o Espírito Santo te traga a revelação. Aí o Senhor me deu 1 Coríntios 10, 26, capítulo 10, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas. Eu estou em 1 Coríntios com vocês? Não.
Hã? 1:26? 1 Coríntios. Eu coloquei aqui no meu computadorzinho, deixa eu ver. 1:26, perdão. 1 Coríntios 1:26. Eu coloquei aqui na minha Bíblia, no meu computadorzinho, e não deu certo. 1 Coríntios 1:26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quando eu me esvazio, e eu deixo o Senhor agir sobre a minha vida, eu dou a Ele toda a honra e glória, e aí Ele vai agir na minha vida. Eu quero encerrar dizendo isso para você, irmãos. Se eu não me esvazio, eu vou agir segundo a minha capacidade, as minhas experiências, o que o mundo me ensinou, segundo a informação que eu recebo desse mundo. Se eu não me esvazio, eu vou agir nessa direção. Se eu me esvazio, se eu olho para Cristo e falo, é isso que o Senhor tem para mim, então eu descarto o mundo, eu quero ficar com a tua vontade. Ele vai ser glorificado pelas minhas decisões, mas Ele vai me abençoar. Ele vai engrandecer o teu nome sobre a terra. Eu tenho duas opções. Ou eu faço as coisas na minha força, e vou ficar cansado, e não vou chegar a nenhum lugar, porque Deus não vai repartir a glória dEle com ninguém. Acredite, Deus não vai repartir a glória dEle com você. Ele pode te levantar, mas a glória é dEle. Ele pode te abençoar, mas a glória é dEle. Então, coloca diante de Deus as questões mais difíceis da sua vida. E fale para Deus, Senhor, eu quero a tua vontade, eu quero tirar a minha e colocar a sua. Eu quero experimentar daquilo que vem do céu. Vocês sabem que Mateus capítulo 5 fala das bem-aventuranças, amém? Você sabe qual que é a primeira bem-aventurança? Quem lembra da primeira bem-aventurança? Lembra? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles será o reino dos céus. Humildade é se colocar no lugar certo. Humildade não é se colocar abaixo, nem humildade é se colocar acima. Humildade é se colocar no lugar certo. Ele é o meu Salvador, Ele morreu por mim, e eu quero a vontade dEle. Então eu me esvazio agora da minha vontade, e quero a sua vontade. Quando eu faço isso, Ele vai engrandecer o meu nome, porque eu estou glorificando a Ele. É fácil fazer isso? É fácil, Vladimir? Não. É fácil, Davis? Não é fácil, não. Ainda mais quando o sangue está fervendo. Por isso que Paulo diz, você tem que ter esse sentimento. É uma coisa que você precisa parar e buscar fazer. Mas eu caí. Caiu, levanta. Mas eu estou cansado, descansa. Mas continua mudando. Busque ter esse sentimento no seu coração. O sentimento de fazer a vontade dEle. Se Ele diz na palavra dEle que eu não tenho que combater o mal com o mal, eu tenho que combater o mal com o bem. E quando eu faço o bem, eu amontoo brasas vivas na cabeça do meu adversário. Quem falou isso foi Paulo, em Romanos capítulo 12. Essa é a verdade. Eu tenho que me submeter a essa vontade, me esvaziar da minha vontade e colocar dele dentro de mim. Novamente eu te digo, é fácil olhar para um casamento que está ali
né? Vocês estão ali, puxa, tem coisa que a gente não fala mais porque a gente briga. Tá? Alguém tem que se esvaziar ali e falar, eu quero a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Deus colocou o homem como cabeça. Às vezes a mulher pensa que ela é o pescoço, né? Mas não tem problema, se a mulher pensa que ela é o pescoço, fica tranquila, porque quem manda no pescoço é a cabeça. Eu falo dessa forma para que você descontraia, mas eu gostaria que você pensasse nisso. Existem coisas que Cristo estabeleceu, que se você não aprender, se você não buscar, você só vai ficar com esses conceitos errados, que não vão gerar vida na sua vida, não vão trazer bênção. Deus não vai dividir a glória dele. Se Deus te abençoar, eu estava falando com um pastor lá de Moçambique, um pastor em Moçambique, vou contar para você, estava contando para o bispo Fernando, um pastor em Moçambique, amigo nosso, ele cometeu uns deslizes. Ele andou comendo algumas coisas lá. Lá em Moçambique, quando a pessoa rouba, eles falam, ele comeu. Comeu o negócio lá. Ele andou comendo algumas coisas, andou roubando algumas coisas. Aí ele me ligou, me mandou uma mensagem, eu falei assim para ele, ó irmão, devolva o que você pegou. Ele falou assim, Deus está me abençoando. Eu falei assim, irmão, Deus não abençoa ladrão. Se arrependa e restitua. Olha o conceito da pessoa, Deus está me abençoando. Por quê? Porque nós recebemos desse tipo de conceito, que Deus é bom. Deus é bom, mas Ele é justo. Você sabe por que Cristo morreu na cruz? Por causa do nosso pecado. E sabe por que Cristo teve que morrer na cruz? Porque Deus é justo. Deus não aceitaria nós nos céus com o nosso pecado. Então Cristo teve que morrer na cruz para levar todo o nosso pecado. A Páscoa está chegando, a morte do Cordeiro. Então agora Deus nos céus envia o seu Filho, a sua própria essência, para morrer por nós, para levar o nosso pecado. E agora eu ando aqui na terra, eu faço qualquer pecado e Deus vai aceitar. Espera aí, não é assim. Preciso me esvaziar desses valores errados, das coisas erradas. Mentira é mentira, enganar é enganar. Não tem mentirinha. Mentira branca. E a outra é amarela? Que cor que é a outra? Feche seus olhos, por favor, nós vamos orar. A ministração que eu tenho no meu coração para nós nessa noite, eu já tinha falado para a Adriana, eu tinha recebido essa direção antes da palavra, mas aí quando eu estava lá sentado, eu falei para ela, o Senhor está me dando uma direção diferente, eu vou fazer agora. Nós vamos adorar a Deus cantando essa música. Essa é uma música, eu não fiz a pregação em cima dessa música, mas essa música com certeza ela foi feita em cima do princípio de Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Então eu gostaria que você cantasse essa música, e ao cantar esse louvor ao teu Deus, ao nosso Deus, você falasse para Deus, Senhor, eu quero me esvaziar desses meus conceitos, desses meus valores, eu quero me esvaziar desses meus raciocínios, dessas influências do mundo, que podem ter sido bom para os meus pais, para os meus amigos, mas não são os teus. Então eu quero me esvaziar disso, eu quero as tuas verdades, eu quero os teus valores para a minha vida, para que o Senhor possa me levantar aqui na terra, porque o seu nome vai ser glorificado através da minha vida. Fique em pé, por favor, feche seus olhos. Se você conhece essa música, você pode cantar com os seus olhos fechados. Se você não conhece, você abre os seus olhos e cante com a gente, mas faça dessa música agora esse momento de ministração do Espírito Santo sobre você.
sonhos e desilusões, quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Pra onde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Morre-me com teu amor e usa-me pra o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me arrependo, Senhor. Eu me esvazio, Senhor. Eu me esvazio, Senhor. Fale para Deus, eu me esvazio, Senhor. Eu me esvazio, Senhor. Senhor, nós ouvimos na tua palavra nesta noite que nós precisamos ter o mesmo sentimento que o Senhor teve. Senhor Jesus, nós dizemos muitas vezes que não é fácil para nós, e foi fácil para ti, Senhor. Foi fácil para ti, Senhor Jesus, sendo Deus. Foi fácil para ti, Senhor, sendo Deus, ser desprezado pelo homem, ter que carregar sua própria cruz, ser ferido pelos nossos pecados. Senhor, eu sei que não foi fácil, pois no Getsêmani o Senhor ali chorou e até mesmo gotas de sangue saíram do teu rosto. Tal era a aflição que o Senhor sentia por saber o que o Senhor iria passar por nós. Senhor, queremos ter o mesmo sentimento que o Senhor teve. Queremos entregar as nossas vidas nas tuas mãos e todas as lutas que nós temos nas tuas mãos, para que o Senhor haja no momento certo, e no momento certo, no teu agir, o Senhor nos levante e seja glorificado o teu nome na terra. Dá-nos um coração humilde, Senhor, para vermos as manifestações do teu reino sobre a terra. Dá-nos um coração humilde, porque o Senhor abençoa, o Senhor se aproxima do humilde, mas o Senhor rejeita o orgulhoso, o arrogante. Então dá-nos um coração humilde e ajuda-nos, Senhor, em cada momento de dificuldade, no casamento, na empresa, diante dos filhos, diante dos pais, diante de uma doença, das lutas que vemos muitas vezes no meio dos nossos pais, das dificuldades. Dá-nos, ó Deus, o mesmo sentimento de Cristo, para nós nos esvaziarmos, Senhor, e assim o Senhor engrandecer o teu nome através da nossa vida. Senhor, eu quero pedir pelos que estão nessa noite aqui debaixo de grandes conflitos. Quero pedir por aqueles que estão precisando de milagres em suas vidas.
Que o Senhor faça esse milagre, Pai. Nós imploramos a Ti. Que o Senhor dê força para aqueles que estão se sentindo fracos. Que o Senhor cure o que está doente. Que o Senhor visite os nossos familiares e abençoe e cure, Senhor, os nossos familiares. Seja exaltado o Teu nome, Senhor. Nós nos esvaziamos de todo o conceito que nós tenhamos já recebido. Toda palavra já declarada de falência, de morte, que não tem a solução. Nós colocamos a nossa experiência em Ti, o Deus que tudo pode. O Deus que faz toda e qualquer coisa mediante a fé. Colocamos a nossa fé em Ti e esperamos em Ti. Abençoa, Senhor, o nosso coração e abençoa cada um que está aqui nesta noite. Para que o nosso mover não seja segundo a nossa força, mas seja segundo o Senhor em nós. Nos esvaziamos nesta noite, Senhor, dos nossos conceitos, dos nossos valores, das nossas armas. E pedimos, ajuda-nos, Senhor. Você pode fazer essa oração a Deus, você pode falar para Deus: Senhor, eu me esvazio e eu peço que o Senhor me ajude, me fortaleça, me dê graça. Quero fazer a Tua vontade. Glorifica o Teu nome, Senhor, através da minha vida, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite. Mais uma vez nós Te adoramos, por essa comunhão que tivemos aqui juntos. Peço que o Senhor guarde cada um na volta para sua casa, e que a bênção do Senhor esteja sobre você, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te abençoe o teu dia de amanhã, abençoe a tua noite, que você tenha uma noite de descanso, abençoada, alegre, na paz, e que amanhã seja um dia de grande vitória, de muitas alegrias que o Senhor traga sobre você, e que em todo momento você possa viver cheio de Deus. E a Ele, a Jesus, que está sentado no trono, que morreu por nós, está vivo, e que tem o nome acima de todo nome, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Vai na paz. Pode aplaudir o Senhor Jesus. É para Ele toda a honra e toda a glória. Aleluias. Aqui no canto nós vamos ter um ministério profético, caso você precise de uma palavra de Deus para você. E aqui na frente nós vamos estar orando por você que precisa de alguma coisa específica para a tua vida. Amém? Vai na paz, Deus te abençoe. Uma boa noite.